vontade de Deus. Eu cantarei da vontade de Deus. Queridos, abram comigo a Bíblia Sagrada no livro de Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13. Glória a Deus. Há uma presença muito boa nessa manhã. É muito bom nós sentimos Deus, né? Os louvores vêm à nossa alma, nós sentimos abraçados, envolvidos pelo Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem uma porção para mim e para você. Nós nunca saímos de mãos vazias quando viemos à casa do Senhor. E em Números capítulo 13, versículo 1, nós vamos ler alguns do capítulo, diz-nos assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-lhes Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 17. E enviou-lhes, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. E vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraca, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se é boa ou se é má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais e se em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos, e tomai fruto da terra. E eram aqueles dias das primícias das uvas. E vamos lá para o versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Oremos, Pai. Nos rendemos diante da Tua presença, Senhor. Reconhecemos a nossa total e plena dependência. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, nós aqui estamos para ouvir a Tua voz. Me esconde diante da Tua presença, glorifica o Teu nome, fala através da Tua palavra, a Tua igreja, a Tua noiva separada. Senhor, cala agora todas as outras vozes. Silencia a inquietação, acalma nossa alma, traz guarida ao nosso coração, Senhor, e que ao sentar possamos estar em alta frequência contigo. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se assente, querido, por favor. Eu estou ainda um pouco impactado, acho que seria a palavra,
porque eu acabei de voltar de Israel. Eu confesso a vocês que ir para Israel sempre esteve na minha lista, mas ela não estava entre os primeiros países que eu esperava ir. Já tive a alegria de ir em vários, mas Israel é assim, não, um dia eu vou, mas depois. Até porque ir para Israel é um investimento significativo, né, pastor? Mas nesse ano tem sido um ano muito difícil para nós na empresa, porque nós trabalhamos no setor de tecnologia. Eu já começo contando o testemunho. No ano da pandemia, quando para todo mundo foi ruim, para nós foi muito bom. E eu sempre digo, expresso as minhas condolências a todos aqueles que sofreram. Foi muito ruim para o mundo inteiro. Mas para os negócios do setor de tecnologia foi muito bom. Foi um boom. Nós vendemos muito, a gente trabalhou demais, a gente cresceu, expandiu. E agora que acabou a pandemia, deu um down. Caiu muito, muito mesmo o nosso setor. Então, nesse ano em especial, é um ano onde nós estamos no momento de baixa. Ótima a sua palavra, como Deus lhe usou numa expressão de alta e baixa, de frequência. E é um ano onde a gente falou assim, esse ano não é ano de viajar. Esse ano não tem dinheiro para viajar. Esse ano não tem dinheiro para fazer arroubo. Esse ano é o ano de você contar as moedinhas e se segurar. Mas eu tenho um sócio. E esse sócio é crente, é pastor. E 3 semanas antes da viagem para Israel, ele me liga. Eu não sabia que era para Israel. Ele falou, você está com o passaporte em dia? Eu falei, opa, pelo menos a minha parte eu tenho que fazer, né? Tirar a pedra e deixar que Deus, que Jesus ressuscite o Lázaro, né? Falei, passaporte está em dia. Ele falou, porque, veja aí no seu WhatsApp, tem uma viagem para Israel. Eu falei, sim, passando pela Itália, uma comitiva de pastores evangélicos, nós vamos visitar Israel, visitar as empresas e no final vamos para Jerusalém. Eu falei, que maravilha. Ele falou, conversa com a esposa, vê se ela te libera. Porque se ela te liberar, prepara o passaporte e manda só um WhatsApp para essa pessoa que ela vai preparar tudo para você. Glória a Deus. No momento de maior escassez veio uma das maiores bênçãos da minha vida. Eu já aproveito para começar a ministrar sobre você. O Deus de Israel fará fluir rios de águas vivas no meio do deserto. Eu estou vivendo isso. Mas eu ainda estava indo com uma perspectiva muito empresarial. É o que eu estou vivendo muito hoje. Quem sabe, todos sabem, ou alguns não sabem, vivi 15 anos dedicados 100% ao ministério. Depois Deus me levou para o mundo corporativo e temos orado pedindo a Deus direção para saber o tempo de voltar, o que fazer e como se envolver. E então fui para lá. E essa viagem simplesmente foi o divisor de águas para a minha vida, pastor Anderson. Que eu vivi nesses dias lá, eu nunca tinha vivido. Talvez especificamente para mim, porque alguns da caravana foram como turistas. Passaram por tudo que eu vi, tirando fotos, fazendo vídeos, alegres. Eu também estava alegre. Mas quando você entra dentro do túmulo do nosso Senhor, e foi cantado aqui, e você vê que o túmulo está vazio, Ele não está lá. Nosso Senhor morreu, mas ressuscitou. E aí pode ter divergências arqueológicas, se era numa outra pedra do lado, se era para cá, se era independente, foi ali. Quando você vai no jardim do Getsêmani e sabe que foi ali que Jesus, orando, suou lágrimas, suou suor de sangue, por mim e por você, não tem como a gente se segurar.
Quando você vê a promessa de Deus para Israel e você começa a caminhar com o guia, contando tudo, aquela terra deveria ter sido dizimada, arrasada. Tentaram de todas as formas, os romanos vieram para destruir tudo, para acabar com tudo, mas aquela promessa estava de pé. O Deus de Israel fez a promessa para eles, aquela terra era deles. Eu aproveito para ministrar sobre você. Está debaixo de luta, está difícil, mas se tem uma promessa, fica tranquilo, ela vai acontecer em nome de Jesus. Eu volto aqui, um momento muito singular, um momento de muita reflexão. Lá nessa viagem, eu confesso a vocês hoje, humildemente, que Deus quebrou muitos altares do meu coração. Altares que eu mesmo não conhecia. Quando a gente está aqui no Brasil, a gente tem o privilégio do Evangelho, a gente não entende 100% como é a história. Foi de lá que veio o texto, ir de pregar até os confins da terra. Vocês sabem onde é que é o confim da terra? Onde é que ficam os confins da terra? Aqui. Se você for ver o mapa, Israel para cá, é muito longe. A viagem de vinda para o Brasil é mais de 24 horas. Eu levei quase 48 horas rodando. Começou lá. Nós somos os confins. O Evangelho chegou até nós. Há uma promessa de Deus que chegou até nós, mas nasceu lá. Nós fomos alcançados. E aí quando você começa a olhar Israel, e eu quero entrar agora nessa mensagem, você começa a ver o que Deus fez e está fazendo em Israel, mas o quanto Israel é distante dos privilégios que nós temos. Eu conversei com todos os israelitas, todos, e todos disseram muito bem do Brasil, dizendo assim: nós queríamos que o Brasil fosse Israel. Nós gostaríamos que a nossa nação fosse o Brasil. 60% daquela terra é deserto. Eles não têm água. Não tem água. Água é caríssima. Eles não têm campo para poder fazer plantio como nós temos. Eles não têm espaço, terra para poder cultivar, para poder criar gado. Eles não têm, são muito pequenos. Você passa o país inteiro, como eu passei ali, de maneira muito rápida. E onde é que você vai? É pó, é pedra, é deserto. Tem um momento ali que você vê, puxa, aqui tem plantação, mas é tudo irrigação. Eles estão embaixo com uma guerra muito grande com Gaza. Além disso, nós somos abençoados, nós não estamos em guerra. Eles estão em guerra 24 horas por dia. E eu nunca tinha visto um caça na minha vida parado. Quanto mais 3 caças voando muito baixo. Treme. Depois a gente viu as notícias, estava tendo um ataque ali perto. É um país que vive em guerra, mas tem o domo de aço. Como assim? Tem um ferro em cima? Não. Deus deu sabedoria àqueles homens, para que eles criassem uma tecnologia de tal maneira que qualquer míssil que vem sobre Israel, um outro míssil de Israel vai, repele ele ou explode ele. Sabe o que é isso? A mão de Deus está sobre Israel e sobre a igreja. Lá eles chamam do domo de ferro, mas nós entendemos que é a mão de Deus, o Todo-Poderoso, guardando aquela nação. Eles vivem constantemente em guerra. Se não bastasse esta guerra, existe a guerra dos judeus, dos muçulmanos, dos cristãos. Você está entrando num bairro, o guia fala assim: tira tudo que é cristão de você, senão você vai ser perseguido. Se você tem alguma cruz, se você tem alguma coisa, arranca, guarda agora, que agora você está entrando num local muçulmano. Agora você está entrando num lugar cristão, fica tranquilo. Agora você pode até cantar louvores, você pode entrar aqui. Onde você vai é um campo minado, mas ali é a terra prometida. E Deus falou tanto comigo sobre isso. Eu quero dividir com vocês algumas lições. Em primeiro lugar é que Deus está com o seu povo e no governo em qualquer circunstância. Deus está no governo da tua vida,
independente das circunstâncias. A gente acha normalmente que Deus está no governo quando a coisa está boa. A gente acha que Deus está no governo quando estamos em paz. A gente acha que Deus está no governo quando tem dinheiro. A gente acha que Deus está no governo quando tudo é paraíso. Não, mas Deus está presente conosco tanto nos montes como nos vales, na bonança como na escassez. E eu entendi com o povo de Israel, e a gente perguntava o tempo todo para eles sobre a cultura deles. Eles disseram: nós somos uma das nações mais poderosas do mundo. Sabe por quê? Porque nós não temos nada. Eu falo: mas como assim? E isso que mais me impactou. A gente é forte, a gente cria tecnologia, a gente transforma a água de sal em água potável, a gente guarda 97% da água, reutiliza tudo, a gente pega deserto e transforma em plantação, a gente nutre tudo. Eu vou falar um pouquinho do que eu vi lá, porque nós não temos. Ele fala: vocês no Brasil têm tanto, que não evolui, não aproveita, não gera tecnologia, não explora. Nós não temos nada, e por isso que nós não temos nada, então nós fazemos do que temos tudo. E sabe o que eu percebi lá em Israel? Que o texto de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu o coração do homem o que Deus tem, eles estão vivendo. Eles estão vivendo lá. Sabe por quê? Porque eu vi muita tecnologia que é impressionante. Vocês já devem ter visto, talvez está chegando ao Brasil, mas lá já é normal, uma cápsula que tem câmera 360 graus. Quem sabe que a área da medicina já sabe, você engole uma cápsula e não tem mais que fazer exame de endoscopia. A câmera entra por uma cápsulazinha e vai filmando todo o seu esôfago, a sua garganta, o seu estômago, o seu intestino, e ela é repelida e você é mapeado inteiramente por dentro e sabe aonde ser operado. Tem uma máquina onde a fruta é colocada embaixo dela e ela simplesmente não toca na fruta, mas em segundos ela diz: esta fruta tem tantos dias de vida. Coloca primeiro ela para vender. Ela não pode ser exportada por container, ela não pode ser transferida para o caminhão, senão ela vai estragar. Eles dizem: nós não temos espaço para plantar em abundância e perder, por isso nós temos que entender o tempo de validade de todas as coisas. Eles têm um pó cheiroso, lá é muito aromático, que eu peguei na mão, tirei foto, é muito bom de cheirar, que eles dizem: isso daqui é para perdurar a validade da fruta. Eu falei: como assim? Você joga sobre ela, pode transportar, e você vai ver que ela vai perdurar. E você começa a entender, como é que pode um troço desse? Deus, como é que pode? Aí você começa a ler o texto bíblico, e a roupa deles não se envelhecia, os sapatos não envelheciam. Como é que pode um troço desse? Aqui Deus não precisa fazer isso. Aqui nós temos abundância. Aqui a fruta estraga na geladeira. Aqui não tem que o sapato não envelhecer, porque você compra um a todo mês novo. Aqui você tem tudo. Você tem abundância. A gente não dá valor, mas eles não. E eles têm algo muito lindo, que eles não fazem tecnologia para eles. Eles dizem: nós pensamos tecnologia para o mundo, porque nós somos muito pequenos. E sabe o que eu penso? Eles não são egoístas. Eles fazem para ele, mas exportam para o mundo. Tem uma cápsula que eles criaram, que coloca dentro de uma água ruim. E essa cápsula, ela vai dissolvendo e ela vai purificando a água ruim para se tornar uma água usável. É inacreditável. Eu vi tantas coisas, mas tantas coisas que é impossível. Estou ainda processando. Nós visitamos dezenas de empresas, dezenas de startups. É muita coisa que esse povo tem. Mas esse povo está em guerra. Esse povo foi por uma promessa para uma terra. E eu não sei você, mas eu sempre pensei, por mais que eu estudei tanto teologia, Canaã, bacana, aquela fruta enorme, aquela uva, né, tudo verdinho, assim, tudo maravilhoso, né, assim, aquelas ovelhinhas comendo, os pastores, né, porque a foto de pastor é bonita, né, quando fala Israel, né, aqueles pastores, né, com campo verde, e ele com um cajado, e aquelas ovelhinhas todas gordinhas, né, de quem comeu muito. Eu vi os pastores lá, deserto, seco, os carros, as casas todas cheias de poeira.
Até hoje você anda pisando ali. Mas aquela foi a promessa de Deus. Eu achei que Canaã, que hoje é Israel, era uma bênção maravilhosa de prosperidade que manda leite e mel. É sim, é verdade. Hoje eles são os maiores produtores de leite do mundo. Ivan, peraí, você acabou de falar que não tem espaço. E agora falou que eles são os maiores produtores de leite. Sim, porque eu não sei como, mas tem uma tecnologia que faz que a vaquinha deles dê 3 vezes mais leites do que a vaquinha do Brasil. Eu não sei se você está entendendo aonde Deus está querendo te levar. Demassuri canta rabagaia. A terra não precisa ser uma terra farta, a terra não precisa ser abundante. Você não precisa olhar ela e ver, nossa, agora Deus me colocou num terreno farto. Aqui não, aonde quer que Deus te leve, se houver uma promessa dele, ainda que seja deserto, ele vai te prosperar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Uma outra verdade que eu vejo é que Deus prometeu dar a bênção, mas é necessário conquistá-la. Esse povo sabe muito bem o que é conquistar. Esse povo é guerreiro. Eu trabalhei para judeus. Esse povo trabalha demais. Esse povo é aguerrido. Eles não vivem no conforto. Eles não estão numa colônia de férias. Então Deus diz assim a Moisés: vai porque eu vou te dar uma terra. A terra é Canaã, mana leite e mel. Por mais que eu veja agora que tenha leite lá, beleza, né? Mas mel, a gente pensa muito que é de abelha, mas lá tem, né, a tâmara é doce. Então tem toda essa construção do doce por meio da tâmara. Mas tudo isso que a gente acha que é maravilhoso, Deus falou: vai, mas manda agora um espia, porque lá vai ter gigante. Tem gigante lá. Tem luta lá. Sei, ouça bem o que Deus diz para você nessa manhã. Tem promessa de Deus para você. Tem promessa de Deus linda para a tua vida. Se é promessa na empresa, ótimo, mas não pensa que vai ser fácil. Vai ter perseguição. Vai ter gigante lá para você brigar e tirar. Se é promessa na família, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, Deus vai te dar, é Canaã, é terra prometida, mas vai ter gigante lá. Se é no ministério, glória a Deus, fui consagrado. Agora eu sou líder, chegou, estou na bênção agora, cheguei num platô, na segurança. Agora eu mando, não é agora que vai começar a luta. Antes você estava no deserto. Quando o povo entra na terra para espiar, é o primeiro passo para dar início a um novo tipo de luta. Deus não te chamou para você ficar parado. Deus não te chamou para a zona de conforto. Deus não te chamou para uma colônia de férias. Deus falou isso comigo. Deus não te chamou, é tempo de nos levantarmos. Existe uma batalha e nós seremos vencedores. Havia gigantes, havia desertos, mas muitas vezes o medo nos paralisa. De 12, só 2 disseram: vamos em frente. Sabe por que tem muita gente que não vai conseguir a terra prometida? E não estou falando da Canaã, o céu, mas de coisas melhores, porque eles paralisam diante dos gigantes. Agora a gente não pode olhar com o olhar humano. Nós temos que olhar com o olhar de Deus. Deus olhou Canaã e falou: é aqui que eu vou dar vitória. Independente, Deus não está preocupado com o gigante, Deus não está preocupado com o governo, Deus não está preocupado com a moeda, Deus não está preocupado com a sua teologia, Deus não está preocupado com nada. Ele falou que vai fazer, então é Ele que vai fazer. Mas a gente olha humanamente e fala: aqui não dá, nessa igreja aqui não dá, esse meu trabalho aqui não vai dar certo, comigo, eu não posso. Mas é verdade, humanamente falando não vai dar. Sabe por que Deus faz isso? Deus falou muito comigo. Eu vou te contar uma vaidade que eu tinha que foi derrubada. Eu venho muito de baixo. Na minha casa ninguém tinha formação acadêmica. E eu lutei muito para ter formação acadêmica. E eu me enfiei em formação acadêmica. E eu tenho alguns certificados. Mas aquilo que era para ser bênção em um momento virou maldição. Muitas vezes eu estava muito apoiado na minha própria teologia. Deus disse: Ivan, quebra esse altar. É importante estudar, é importante fazer, mas não é pela sua teologia.
é pela minha mão e pelo meu braço forte. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. O reino é pelo Senhor. Ele nos dá a formação, Ele nos dá a condição, mas tudo isso é um complemento. E vai então tem que parar de estudar? De maneira nenhuma. Você não deixa que isso vire um altar. Então, condições financeiras, às vezes Deus nos dá condições financeiras como mordomos, e a gente chega num nível, a gente fala, a partir de agora, Deus, eu não aceito mais qualquer coisa. A partir de agora eu só aceito 2.0, câmbio automático, tração nas 4, teto solar. Se o senhor quiser descer nível, fala com o José ali que ele ainda está numa fase inferior a mim, eu já paguei o preço. Deus, agora eu cheguei num nível aqui que igreja para mim já tem que ter poltrona, né, almofadada, tem que ter tela bonita, né? Senão eu não vou. Irmão, é brincadeira à parte, mas a gente começa internamente a pensar assim. Deus me quebrou. Deus me quebrou tanto que eu e minha esposa estamos numa campanha de oração desde que eu cheguei no Brasil. E nessa primeira semana nós já tivemos muitas experiências com Deus, mas automaticamente o inimigo começou a se levantar de tal maneira que eu nunca tinha visto nos últimos anos. Meu pai do nada entra numa crise em São Paulo. A minha mãe morreu, ele tem uma nova esposa, ela liga, pelo amor de Deus, liga pro seu pai agora. E eu nunca vi meu pai chorando desesperadamente, incontrolavelmente, dizendo, filho, eu quero morrer. Eu falei, como? Comecei a orar e repreender em nome de Jesus. Depois de uns 10 minutos de oração, ele foi se acalmando e recobrou a consciência. Eu não sei o que seria se nós não tivéssemos orado juntos. E Deus falou, é o inimigo tentando tocar, é o inimigo se revoltando. E eu falei para minha esposa, glória a Deus, nós estamos no caminho certo. Se você está sentindo luta, se o inimigo está se levantando, glória a Deus, porque você está no caminho certo. Algo grande de Deus vai acontecer. Viemos de Matinhos, pousamos a noite aqui. Quando chegamos à noite na casa, onde nós íamos dormir, do nada, a minha esposa e a nossa filha começou a passar mal. Do nada. Mal-estar, dor no estômago, ficar branca. E a Paty falou para a Laísa, ora. Depois eu orei com a Paty. Naquele momento senti um peso e saiu. Eu falei, vão dormir em paz, porque amanhã nós vamos servir ao Senhor. Eu não aceito o inimigo se levantar contra a minha casa. Eu estou dizendo para você, você vai ter que chegar em casa e começar a orar e repreender o inimigo. Contra o teu filho, contra a tua esposa, contra a tua mulher, o Senhor está levantando uma geração de guerreiros. O Senhor está levantando uma geração de Calebes e Josués que vão conquistar a terra prometida. Se você quer, louve, agradeça, aplauda o nome do Senhor. Você faz parte dessa geração de Calebes, você faz parte dessa geração de Josués. Nós vamos conquistar a terra, nós vamos vencer os gigantes. Eu ministro sobre você o renovo nesta manhã, a alegria do Senhor, a força do Senhor. Eu repreendo toda a fraqueza, todo espírito de desistência. Eu sinto em Deus o renovo descendo aqui sobre a tua vida. Agora, muitas vezes nós vamos e queremos voltar, sabe por quê? Porque a gente sabe que tem para onde ir. A gente fala, Deus, eis-me aqui. Mas eu falo, mas se der errado eu volto. Que eu estava lendo uma história de um grande conquistador chamado Hernán Cortés. O conquistador espanhol que tomou as terras mexicanas do povo azteca. Foi lá no século XVI, um dos mais implacáveis e desbravadores da América Central. Hernández Cortés desce com 3 navios e os seus exércitos. Quando eles olham para os aztecas e eles sabem que aquele povo é um povo grande, um povo guerreiro, um povo que é acostumado a guerrear, eles dizem, não, nós não vamos não. Não vamos não. E aí ele fala, então, mas vamos lá, vamos, né, eu dobro o ouro para vocês. Não, ouro também não. Eu dou a vocês impérios, eu dou a vocês poder. Não, isso também não. Então ele chama os mais próximos dele e diz, pegue fogo, pegue óleo e fogo e ateie fogo aos navios.
Quando o fogo começou a consumir os navios, os guerreiros começaram a pular na água e tiveram que ir nadando até a areia. E quando eles chegaram, disseram: o que é isso, Hernando? Eles disseram: agora vocês não têm mais para onde fugir. Ou vocês lutam e vencem, ou morrem. É isso que eu venho dizendo para vocês nessa manhã. Deus irá começar a queimar alguns navios. Nós lá em casa já entendemos que é tempo de não ter mais volta. Até os bichinhos que nós tanto amávamos já doamos. Nós temos roupas para doar, estamos nos desfazendo. Mas por que, Ivan? Eu não sei. Deus só disse para mim: filho, é o tempo do id. Se prepare, é o tempo do id. Agora é tempo de ir, não há mais como. O mundo está clamando. Eu estava na Itália, veio um pastor alemão, pastor alemão, até a brincadeira no Brasil, pastor alemão, né? Mas um pastor, né, da Alemanha, dizendo: olha, a Alemanha, a Europa enviou missionários para a América Latina, para a América do Sul, para pregar o Evangelho. Mas agora, ele disse, chorando, um homem de 60 e poucos anos, pelo amor de Deus, façam missões reversas. O meu povo alemão está morrendo, o meu povo está dizimando-se, as igrejas estão virando assim museus, está tudo acabando aqui. Venham evangelizar o meu povo, salvem o meu povo em nome de Jesus. O mundo está perecendo. O mundo está perecendo e o Brasil pode fazer isso. Aqui nós ainda temos liberdade para pregar o Evangelho. Eu estava com um missionário da Turquia. Você não pode ter igreja. Você faz um culto dentro de casa, bem ali no fundo, no basement, para que ninguém saiba. E sabe como é que ele está ganhando as vidas? Ele faz um culto, mas ele abriu uma escola de costura. As mulheres turquias vêm para aprender costura e eles vão falando do Evangelho. No final ele faz uma campanha e dá para elas uma máquina de costurar que custa apenas R$600. E essas pessoas ficam nessa cooperativa e pouco a pouco vão sendo ganhadas para Jesus Cristo. Tem muita coisa para ser feito pelo reino de Deus, queridos irmãos. E Filipenses 3,13 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Outra lição que Deus me disse: Deus continua tendo muitas terras para serem conquistadas. Diga comigo: Deus continua tendo muitas terras para serem conquistadas. E aí eu digo para você pensar: será que eu não sou um Caleb e um Josué? Preste bem atenção. Quando nós fomos para Matinhos, nós tínhamos a certeza de que era tempo de nós irmos para lá. Deus estava curando a gente. Deus estava precisando nos colocar num tempo lá na caverna de Elias, a gente ser sarado, curado. Mas de repente, que lugar tão gostoso para quem conhece, né, o litoral. Paz, silêncio, brisa, praia, tudo em paz. Começou a ficar incômodo. Começou a ficar vazio. Perdeu o encanto. Ei, será que onde você está já não amadureceu? Já não perdeu o encanto? Será que Deus já não está dizendo para você: ei, tem algo novo, tem uma terra nova? E sabe, você está apegado. E eu fui ver a casinha que nós tanto construímos. O Anderson teve lá, está muito melhor, Anderson. Cheguei, a casinha era minúsculazinha. Para a glória de Deus, a gente colocou uma piscininha. Atrás fizemos uma edícula para churrasco. Sabe aquele sonho? Fala: nossa, agora eu estou no céu. É a minha Canaã. Deus falou: não, está muito longe de ser Canaã. Aqui não tem nenhum gigante para você guerrear. Deus falou: filho, foi um tempo. Às vezes Deus nos dá um tempo, pastor, de descanso, para a gente recobrar o ânimo. Deus disse para Elias: come, bebe e dorme. Eu vou repetir: come, bebe e dorme, porque em breve eu vou berrar na porta da tua caverna. Elias, do que fazes aqui? Volta pro teu caminho. E eu profetizo nessa manhã: Deus está na porta da caverna de alguns crentes, dizendo: volta para o teu caminho. Para outros: come,
bebe e dorme, porque grande é a obra que Deus tem com você. Você está entendendo essa palavra? Glória a Deus. Deus, Ele tem isso, Ele tem promessas, Ele tem terras, Ele tem igrejas, Ele tem ambientes, Ele tem empresas que precisam de você. Eu estava com 25 empresários, todos eles evangélicos, e uma expressão que eu não tinha conhecido no Brasil ainda, que é chamado em inglês de BAM, Business as Mission, os negócios como missões, e todos eles envolvidos. Tem uma franquia de café no Brasil, são 5 empresários, tudo envolvido para o evangelismo. Como assim? Um franqueado da Bahia está abrindo uma cafeteria para vender café, mas todo mundo que vem lá, ele vai pregar o evangelho, enviando o café, mas dentro do saquinho de café eles enviam um texto bíblico, e igual só envia o evangelho. Tanto por cento desse café, do valor disso, está indo para os agricultores que semeiam, que colhem o café para modificar a região, a cidade, lá no Amazonas. Eu falei, Deus, que lindo. Deus levantando homens de negócio para fazer o evangelho, e chorando. Um deles está construindo um grande empreendimento lá no vale, na cidade dos milagres. Eu falei, até o nome é lindo. E ele falou, a nossa ideia é construir um condomínio para que toda essa região passe a ter comércio, passe a ter trabalho, passe a ter renda, e as coisas modificando o ecossistema. Ele falou, seria muito mais fácil fazer no Ecoville, no Alphaville, em São Paulo. Mas não, são terras, são Canaãs desérticas, onde Deus quer fazer milagre e vai usar eu e você. Deus ainda me disse que Deus nos concede a bênção, mas requer que nós trabalhemos muito. O que eu vi lá no povo de Israel é que eles são incansáveis. Incansáveis. O governo investe sim nas startups, as pessoas investem constantemente em nova tecnologia, mas eles trabalham muito para transformar tudo que há lá em algo bom. E eles têm uma expressão da cultura deles que quer dizer ousadia, disrupção. Está neles, está neles. E quando você vai caminhando, eu tive o privilégio de ir lá no antigo palácio da ruína de Davi, e ver da onde Davi, infelizmente, olhando, viu Betseba, caminhando ali tudo dentro de Jerusalém, você vendo tudo que aconteceu, mas você vê como o povo era disruptivo, como o povo naquela época ainda já construía coisas extraordinárias. E Deus dizendo então que a gente não tem que esperar estar algo pronto. Ei, a bênção que Deus tem para você não vai vir pronta. Algo que eu vi do pastor dessa comissão, ele falou, Deus não vai nos dar o business plan. Em inglês quer dizer, Deus não vai nos dar o plano de negócios. Quando você vai montar um negócio, você faz um plano de negócio. Você sabe tudo que vai acontecer, quanto vai investir, tudo. A gente fala assim, Deus, desce o rolo inteiro aqui, que eu quero saber tudo como é que vai ser. Eu quero que você me diga como é que vai ser e tal depois. E aí eu me lembro então de Abraão. Deus fala, Abraão, sai da tua terra. Senhor, cadê o resto do mapa? Não tem. Tem pessoas aqui esperando o mapa. Deus diz para você o seguinte, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo e eu vou guiar vocês. Diga, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, me dá a direção na minha casa, me dá a direção na empresa. É o primeiro passo que você precisa, porque o restante Ele vai prover. E sabe por que Deus não dá o business plan? Porque Ele quer relacionamento com você. Eu sou alguém muito sistemático, e eu gosto das coisas muito no meu autocontrole, nas empresas e tudo. E Deus falou comigo, para, Ivan, confia em mim, se entrega, é eu que vou cuidar. Às vezes Deus não faz mais por nós, porque a gente não permite. Porque a gente está no controle. Se você está no controle do carro, Deus não tem como guiar por você. Isso é um altar da autossuficiência, da arrogância, ou do medo, que automaticamente dá no mesmo.
Então Deus também falou comigo que Deus abençoa o seu povo em qualquer circunstância. Eu quero dizer, estamos passando dias difíceis sim. Mas é exatamente nesse cenário de escassez, de deserto, de falta d'água, sem respostas, que Deus vai prosperar a sua vida. E aí eu começo a ver o que Deus está fazendo em Israel. Todos nós sabemos que Deus disse que daria visão aos cegos, sim ou não? Ele pode curar, mas só que eles lá criaram uma tecnologia. Não sei se vocês já viram. Você tem um óculos, você tem uma pecinha, eu direi e filmei, uma pecinha chamada Orcan. E essa pecinha é o olho do cego. Ele vai andando e diz: buraco, obstáculo. Eu chego perto do Anderson e ele fala: oi Ivan, aqui é Anderson. Eu digo então, salvar Anderson. Quando eu viro, volto Anderson. Patrícia. Eu pego uma nota de R$1, eu pego uma nota de $1, de libra, eu ergo, ele diz: libra, 10 libras. Eles não podem ler, mas eles erguem o livro, ele escaneia inteiramente aquela parte do livro e começa a ler em voz alta para você. Deus pode dar vida aos cegos, assim visão cegos sim, mas aquele povo está fazendo aquilo que Deus prometeu que faria com a tecnologia. Está levando visão a milhares e milhares de pessoas. Mais do que isso, dignidade. E eu vi testemunhos de pessoas dizendo assim: olha, eu nunca pensei em andar sozinho. Hoje eu posso pegar um ônibus, assim, hoje eu posso trabalhar. Vocês sabem que paralíticos não podem andar. Mas lá eu vi em nenhuma universidade um esqueleto que é posto nas pernas, na coluna, e a pessoa com esse esqueleto, ela pode dar os passos. Diz que Deus fortaleceria os pés dos mancos. Ivan, mas não é curar? É, mas Deus pode fazer como Ele quiser. Eu vou partindo para o final para nós orarmos. Sabe por que o povo, e eu fui ver lá a distância, estudando a distância do povo quando sai do Egito para Israel, era para ser 40 dias. Foi 40 anos. Sabe por quê? Por causa dos altares do coração deles. Eles ficavam reclamando do pepino. É interessante que lá até hoje em Israel, quando você vai tomar café, tem pepino. Como fosse assim, ó, reclamar do pepino, agora come pepino. Querem pepino, tuxa pepino neles. E enquanto você estiver com o altar e reclamando, murmurando, você não vai chegar até lá. Se renda nessa manhã. E eu quero fechar dizendo que eu entendi claramente, muito forte no meu coração, de que Deus tem reservado o extraordinário para a nossa geração. Quando eu pisei em Israel, comecei a ver que Deus tem separado um tempo de bênção para a gente, mas a gente precisa estar ligado a Ele. E aí eu me lembro mais uma vez de Coríntios, 1 Coríntios 2:9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nenhuma mente imaginou. Eu não sei se você já tinha imaginado essas coisas que eu falei. Eu vi muito mais. Foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu quero dizer nessa manhã que Deus tem algo tão maravilhoso para a gente, tão extraordinário para a gente. É isso que Deus tem separado para mim e para você. E a minha oração está lá em Apocalipse 3:18, dizendo assim: portanto, ofereça-te esse conselho. E a minha oração é baseada nesse conselho do Senhor para a gente. Adquire de mim ouro refinado no fogo. Lá tem muito ouro. Os árabes dominam o ouro. Você vê ouro, você tem monumentos de ouro, lá tem muito ouro. Mas não é esse ouro da terra. O ouro dos céus, os tesouros divinos. Ouro, a fim de que enriqueças. E eu percebi que mesmo naquela terra tão árida, eles recebem aportes bilionários de dólar e euro por ano, porque eles têm sabedoria. O dinheiro não falta quando você tem sabedoria.
Salomão pediu sabedoria e o ouro veio como consequência. E ainda diz: roupas brancas, que o Senhor nos perdoe e nos lave, para que possa cobrir a tua vergonha e nudez, e comprar o melhor colírio para ungir os teus olhos e possa enxergar claramente. Eu quero orar com você nessa manhã, sabe para quê? Para que assim como Deus abriu os meus olhos quando eu estava pisando na terra de Israel, cada passo que eu dava era como se Deus fosse tirando a miopia. É como se Deus fosse dizendo: eu te trouxe para trazer clareza, para que você entenda o que eu estou fazendo. Quero orar nessa manhã para que Deus descortine os teus olhos, para que você veja além da capacidade humana, para que você veja os projetos de Deus para a tua vida, para a tua família, para o ministério, para o teu trabalho. Deus tem solução para tudo. Nós não estamos em Israel, nós estamos no Brasil. Se em Israel, aquela terra seca, Deus tem feito isso, quanto mais Deus vai fazer aqui, queridos. E se Deus, em algum momento dessa mensagem, pela sua graça e única misericórdia, ministrou no seu coração, eu gostaria de desafiar você nessa manhã a você fazer uma aliança com Ele, de a partir de hoje estar mais próximo, de a partir de hoje estar mais sensível e dizer: Deus, silencia as outras vozes para que eu possa ouvir a tua voz. Apaga, anula as outras imagens para que eu possa ver a tua visão. Limpa o meu coração dos altares que eu mesmo construí, ou os outros construíram, para que o Senhor venha reinar e eu possa ser um vaso de bênção. E se você quiser ajuda em oração, eu te convido a estar de pé e vir aqui na frente para nós orarmos juntos. Deus tem separado homens e mulheres que serão conquistadores de novas Canaãs. Nessa manhã pode ser que Deus cele você para um novo destino. E para que você entenda, eu vou fechar aqui. Antes de viajar, eu estava com o coração muito angustiado, não sabia o que eu ia fazer. Eu só sabia, eu falava: Pati, acabou o nosso tempo em Matinhos, acabou. Mas para onde eu vou? Né, mana? Para onde eu vou? E nessa viagem, eu recebi 2 convites, não foi um. Para ir para 2 países. Eu não vou abrir porque Deus está trabalhando nisso ainda. Eu disse: Deus, como é que pode do nada receber 2 possibilidades? E agora eu só estou orando para saber para onde é. E já falei para Deus: Deus, eu estou largando tudo, para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem sabe nessa manhã é o dia de você dizer: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Não sei se você consegue ouvir pela fé, mas tem povos chorando, tem nações chorando, tem crianças chorando, tem mulheres chorando, tem homens desesperados por esse mundo afora, esperando alguém como você para pregar o Evangelho, para dar um abraço, para fazer uma oração. Estamos vivendo os últimos dias da face da terra e Deus chama você. Pai, eu entreguei o que o Senhor pediu para que eu entregasse. Assim como o Senhor ministrou no meu coração na terra de Israel, a terra prometida, a terra de Canaã. Eu peço agora que o Teu Santo Espírito também esteja ministrando no coração da Tua igreja, Senhor. Vai quebrando agora todas as barreiras, meu Deus, todas as resistências. Como nós somos resistentes, Senhor. Como nós muitas vezes impedimos o Teu próprio trabalhar. Mas nesta hora eu peço: quebra todos os altares dos nossos corações.
Começa, Deus, a esclarecer, clarear a visão. Pinga do teu colírio nessa manhã na tua igreja, Senhor. Pinga. Vai trazendo visão, tira o astigmatismo, a miopia. E faz com que todos nós possamos entender e termos a visão do Senhor. O Senhor tem terras prometidas para nós. O Senhor tem terras, muitas vezes áridas, mas que quando nós colocarmos as plantas dos pés, nós seremos profundamente abençoados. O Senhor tem rios para nascerem no meio do deserto. O Senhor tem condições de colocar mesa no deserto. O Senhor tem condições de dar vista aos cegos, de restaurar os paralíticos. E nós aqui estamos, Senhor. Eu tenho certeza que nesta manhã o Senhor está comissionando algumas pessoas. O Senhor está comissionando jovens, o Senhor está comissionando casais, o Senhor está comissionando obreiros, o Senhor está, Deus, assinando projetos, o Senhor está assinando passagens, o Senhor está assinando convocações, o Senhor está assinando vistos. O Senhor me diz nessa manhã que Ele está assinando vistos. Eu vejo a palavra consolado. O Senhor está agora, nessa manhã, confirmando e chamando. As nações serão impactadas por vidas que estão nessa manhã. O Senhor está levantando, chamando. E alguns disseram: Deus, fala comigo, confirma. O Senhor diz: eu nesta manhã estou confirmando. E para que tu saibas que é Deus que fala, o teu coração começa a queimar agora. Assim como Jesus caminhava do lado dos discípulos no caminho de Emaús, e o coração deles começavam a arder. O Senhor diz: eu ardo nesta manhã o teu coração, para que tu saibas que eu sou Deus que falo contigo. O Senhor diz que está arrancando barreiras, arrancando pedras, tirando embaraços, tirando pesos. E é hora de você abrir mão de pesos, porque há tempo. O Senhor tem pressa, e a promessa da terra prometida